Meus queridos do oitavo ano, aqui estamos nós para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje concluindo a atividade que foi iniciada na nossa aula ao vivo. Mas antes das explicações, vamos à reflexão do dia. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Quer ter sucesso? Todos nós queremos ter sucesso, mas para que isso aconteça é necessário pequenos esforços, esforços continuados. Com certeza, dessa forma, o sucesso estará bem presente em nossa caminhada. Então, vamos seguir firmes, lutando, repetindo os esforços para que sejamos exitosos. Abra o seu livro 2, na página 18. E nós vamos focar na questão 8, que a proposta da questão 8 é a seguinte: una as duas orações, criando predicados verbos nominais e transformando os predicativos do sujeito em predicativos do objeto. Lembrando que, nesse caso, as características elas não vão estar voltadas para o sujeito, mas agora precisa completar o objeto, ok? Então, vamos para o exemplo. Oração 1, nós encontramos Joana. Oração 2, ela estava assustada. Oração 3, nós encontramos Joana assustada. Percebam que houve a união das duas orações. Na primeira oração, nós temos apenas o predicado verbal, certo? Aí eu tenho o verbo significativo, né? Na segunda oração, eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo do sujeito, que é assustada, que está se referindo ao sujeito da oração, ela. Na terceira oração, nós temos o verbo significativo, mas também nós temos o predicativo do objeto, certo? Por que que Joana é objeto direto? Porque está completando, está sendo o complemento do verbo encontramos. Então, vamos agora para as frases que precisaremos uni-las para desenvolver o que a questão está solicitando. Letra A. Quando ela chegar, encontrará o patrão. Ele estará furioso. Como podemos unir essas duas orações? Como podemos unir essas orações para que elas apresentem o predicado que está sendo solicitado? Ora, uma opção é a seguinte: quando ela chegar, vírgula, encontrará furioso o patrão. E aí você vai perceber que furioso está justamente completando o sentido do verbo encontrará. Então, você tem mais 3 frases para desenvolver o que a questão está solicitando, tá? A mulher encontrou a casa estava destruída. Então, como ficaria? A mulher encontrou. Aí você vai dizer como que estava a casa. Mantenha sua alegria. Ela deve ficar sempre viva. Como é que nós podemos unir? Letra D. Os alunos elegeram Cláudia. Ela é representante da classe. Tentem responder as dúvidas que vocês tiverem. Podem entrar em contato que eu estou disponível para ajudá-los. Mas nós também vamos fazer a correção coletiva na nossa aula na próxima semana, ok? Nono quesito. Estão lembrados que, mais uma vez, na nossa última aula, nós revisamos sobre como identificar o predicado nas orações? Pois é, nós vamos precisar ativar esse conhecimento agora. É por isso que eu falo que nós precisamos tirar as nossas dúvidas, porque em determinado momento os conhecimentos que foram adquiridos, eles precisarão ser ativados, tá? Então, qual é a sua missão agora no quesito 9? Sublinhar e classificar o predicado das orações. Quais são os predicados que nós estudamos? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, vamos lá para a explicação. Letra A. Na festa, encontrei Fabrício, lindo e charmoso como sempre. Primeira pergunta: qual é o sujeito dessa oração?
Lembrando que nem sempre o sujeito ele está expresso na oração, ele pode estar implícito e nós podemos descobrir qual é esse sujeito através da composição do verbo. Então, quando eu digo na festa encontrei Fabrício, se eu perguntar quem encontrou Fabrício, pelo verbo e a sua forma de conjugação, nós vamos saber que eu encontrei. Então, qual seria o predicado aí? Toda a oração. Então, o que é que você vai fazer? Você vai sublinhar toda a oração e você vai dizer se esse predicado ele é apenas verbal, nominal ou verbo nominal. Lembrando que aí nós temos o verbo encontrar, mas também nós temos, lindo e charmoso. Essas expressões atreladas ao verbo constituem que tipo de predicado? Você vai colocar. Letra B. Compramos o livro. Primeira pergunta, quem foi que fez essa compra? Muito bem, nós. Então, o sujeito seria nós. Qual é o predicado? Compramos o livro. Você vai grifar o predicado e vai tentar dizer se ele é verbal, nominal ou verbo nominal, ok? A mesma coisa você vai fazer em todas as outras frases. O juiz considerou o gol inválido. Quem é o sujeito? O juiz. Qual é o predicado? Considerou o gol inválido. E aí, esse predicado seria só verbal, só tem um verbo significativo, seria nominal, não tem verbo significativo, tem só o verbo de ligação que está ligando aí os termos e em seguida tem uma característica que está sendo atribuída. O que é que você acha? Então, vai ser um teste realmente para a gente tentar responder, certo? E classificar os tipos de predicado. Quesito 10. Classifique o termo destacado como adjunto adnominal ou predicativo do objeto. Vamos lá. Letra A. O advogado considerava a causa difícil. Difícil está se referindo ao verbo considerava, sim ou não? Será que eu poderia dizer o advogado considerava difícil a causa? Se difícil estiver fazendo essa referência ao verbo, então eu terei o quê? Predicativo do objeto. Agora vamos ver a letra C. Fernanda leu aquele livro enorme em um dia. Livro enorme. Enorme está se referindo aqui à palavra livro. Livro é verbo. Alguém consegue conjugar a palavra livro? Obviamente que não. Nesse caso, nós temos um adjunto adnominal, ok? Então, na letra C, nós temos adjunto adnominal. E aí você vai ler as outras frases e tentar identificar se nós temos predicativo do objeto ou adjunto adnominal. Só não deixem de tentar responder. As dúvidas podem entrar em contato e na nossa aula, na próxima semana, estarei corrigindo todas as questões, certo, meus queridos? Uma dica para que vocês possam assistir está na página 21 do livro. É uma dica para você assistir um documentário O Riso dos Outros, Há Limites para o Humor. É um documentário que foi produzido pela TV Câmara, certo? Dirigido por Pedro Arantes e que traz entrevistas com comediantes, humoristas, quadrinistas, acadêmicos, um deputado e escritores. Esse documentário você encontra disponível no YouTube e ele trata um pouco sobre a temática que foi trabalhada no capítulo, que está sendo trabalhada no capítulo 1, ok? Não deixem de assistir, respondam à atividade e saibam que qualquer dúvida eu estou disponível e nunca esqueçam que eu acredito muito no potencial de vocês. Forte abraço e até a nossa próxima aula.